Bom, pessoal, então o que a gente viu? Que se eu tenho que a F é um campo do tipo gradiente, né? Isso implica que o campo F é conservativo. Ou seja, a gente mostrou que se eu pego qualquer curva C aqui, a integral de F escalar dF é calcular o potencial do campo F no ponto final menos no ponto inicial. Né? Isso independente da curva C ligando os pontos B, A e B. Tá? Bom, então, o que a gente mostrou, se o campo é do tipo gradiente, então ele é conservativo, vale o teorema na geral, tá? Então, se eu tenho, se F, ou melhor, F é um campo conservativo, se e somente se, F é um campo do tipo gradiente. Tá? Então, vou colocar aqui, F é um campo conservativo C e somente C. Vírgula aqui. F é um campo gradiente. Tá? Não vou demonstrar esse teorema. A gente mostrou que se ele é um campo gradiente, né? Então ele é conservativo. Por quê? Calcular essa integral é calcular em B menos calcular em A. Tá? Bom, e aí como que a gente mostraria o contrário? Tá? Só vou colocar a ideia aqui. Tá? A gente usa, define, né, aquela função f de xyz como a integral aqui da m xyz dx mais m xyz dy mais integral sobre c, né, p de xyz dz, tá? E aí mostra que a hora que a gente for derivar, né, escreve, pega uma curva lá qualquer, né, observe que eu posso definir qualquer curva ligando um ponto A até um ponto B, é o melhor, né? A gente pega uma curva, por exemplo, C ligando um ponto, pode ser até o 0, 0, 0, né? A um ponto xyz aqui qualquer, tá? Então a gente pega essa curva, como a integral não vai depender, eu posso pegar, por exemplo, a reta ligando elas, esses dois pontos, tá? E faço o cálculo dessa integral. E aí a gente mostra o quê? Que a derivada da f em relação a x, isso aqui dá m de xyz, a derivada da f em relação a y dá n de xyz, e a derivada da f em relação a z dá p de xyz, tá? Então, eu posso pegar que eu estou com 0, 0, 0 até o ponto aqui, ó, xyz, como ela independe do caminho, eu pego o segmento de reta aqui, tá? Bom, quem é esse segmento de reta? Posso pegar r de t igual tx, ty, tz. Tá? Então, quando o t for 0, eu estou nesse ponto, quando o t for 1, eu estou no xyz. E aí, faço o cálculo dessa integral de linha aqui. Tá? Então, e depois, claro, eu vou obter aqui uma função, né, dependendo de xyz. E aí, a hora que eu calculo a derivada parcial da f, vai dar exatamente a m, a hora que eu, em relação a i, a x, a hora que eu derivo ela em relação a y, vai dar s, e a hora que eu derivo ela em relação a z, vai dar s aqui, tá? Então, a ideia da prova da volta desse teorema é basicamente fazer essa conta aqui. Tá?
Bom, mas ainda a gente tem um problema, né? A gente já melhorou um pouquinho, né? A gente já começou a ver, bom, quando que eu sei que uma integral aqui, ela não depende do caminho, só depende dos pontos inicial e final. Se o campo é do tipo gradiente, ou seja, se o campo é conservativo, né? Então, mas não tem como eu vir aqui calcular qualquer curva C para ver se isso aqui dá uma integral que depende do caminho C calculado, sim, só dos pontos inicial e final. Tá? Então, bom, a gente já facilitou um pouquinho. Se eu conseguir mostrar que f é do tipo gradiente, né? Ou seja, se existe uma função potencial para o campo f, então eu já consigo dizer que esse campo é conservativo. Bom, a gente vai ver, sem calcular basicamente, né, quem é a função potencial, tá? Tem um resultado que garante que se as funções componentes aqui do campo F satisfazem uma determinada propriedade, então o campo ele vai ser conservativo. Tá? Aí sim a gente parte para o cálculo da função potencial. Tá? Então, ó, aqui eu vou colocar até aqui desse lado. Então, basicamente, aqui para a gente, se eu consigo encontrar uma função potencial para o campo, então, bom, a integral depende do ponto inicial e do ponto final. Só depende do ponto inicial e do ponto final. Tá? Então, agora a pergunta. Dado um campo F, vou colocar aqui, ó, XYZ. Ó, o que eu faço em R3 aqui está valendo para R2, tá? E aqui eu vou até, o resultado que eu vou colocar aqui, eu já explico para duas dimensões também, vocês vão ver que vale. Então, o campo F, P, XYZI, mais Q, XYZ, J, desculpa, vamos usar MNP aqui que facilita, né? Ficar mudando notação. M, N, P, X, Y, Z, K. Então, dado um campo dessa forma, como podemos saber se F é conservativo? Ou equivalente, né? Isto é, existe uma função aqui escalar, existe f escalar com gradiente da f pequena igual a f grande. Como que a gente sabe isso? Bom, esse teorema aqui vai garantir campos conservativos. Tá? Bom, o que ele vai garantir? Depois eu faço um desenho ali, eu vou ter que estar trabalhando numa região que ela seja conexa e simplesmente conexa. Se vocês lembram da aula passada, o que significa que ela é simplesmente conexa? Que ela não tem buracos, tá? Ou seja, qualquer curva que eu pego, eu consigo contrair ela a um ponto sem sair do conjunto. Então, vamos considerar que seja, vou chamar aqui de D, um conjunto conexo e simplesmente conexo. Bom, eu não cheguei a comentar de conexo, mas basicamente o que a gente precisa, né? Que dado dois pontos desse conjunto, eu consigo um caminho ligando eles, tá? Vamos pensar nisso. Tá? Já vou fazer um exemplo aqui de conexo e simplesmente conexo e o que não é conexo. Então, para ser conexo, basicamente, eu preciso de conexo por caminhos até. Tá?
tento colocar conexo por caminhos e fica mais intuitivo. Tá? Então, dado dois pontos qualquer do conjunto, eu tenho uma curva que liga esses dois pontos inteiramente contidos no conjunto. Isso é conexo por caminhos. E simplesmente conexo é dado qualquer curva fechada, né, sem autointerseção, eu consigo contrair ela a um ponto, né, deformar ela a um ponto, continuamente, sem sair do conjunto. Ó. Então, seja f, que de D contido, ou de D em R3, um campo, né? Vamos escrever aqui, eu vou colocar sobre D, simplesmente conexo. Bom, eu não vou colocar aqui, o D pode ser tanto do R2 ou do R3. Eu vou colocar do R3 e depois eu coloco o que acontece caso particular do R2, tá? Do espaço. Então, vamos pegar aqui, seja f xyz igual n xyz i mais n xyzj mais p xyzk. Então, esse é o campo aqui. Tá? Só escrever dessa forma, porque eu vou precisar dessas funções x, y e z. Tá? Sim, f é conservativo, C e somente C, o quê? Bom, vale as três condições, tá? Ó, se eu derivar n em relação a y, tem que ser igual à derivada de n em relação a x. Bom, se eu derivar n em relação a z, perdão, isso aqui tem que ser igual à derivada de p em relação a x. Então, eu posso derivar n em relação a y a z. E se eu derivar n em relação a z, derivada de p em relação a x. Se eu derivar n em relação a z, tem que ser igual à derivada de p em relação... Deixa eu só... em relação a y. Né? Então, isso tem que ser válido para todo x, y, z pertencente a D. Só conferir aqui essas relações, mas é isso mesmo. Derivada de P em relação a Y, P em relação a Y igual a derivada de N em relação a Z, de N em relação a Z igual a derivada de P em relação a X, e N em relação a X igual a derivada de M em relação a Y. Tá? Bom, como que eu sei isso? Né? Aqui, o que multiplica a componente I, a derivada dele em relação a Y e a Z, né, vai ter que coincidir o quê? Quando eu derivo isso aqui em relação a Y, tem que coincidir com a derivada dessa em relação a X. Quando eu derivo isso aqui em relação a Z, tem que coincidir com a derivada dessa aqui em relação a X. Tá? Aqui, ó. Então, a hora que eu derivo, essa aqui é a primeira componente. Primeira componente, segunda componente e a terceira. Se eu derivo a primeira componente em relação à segunda variável, a derivada tem que ser igual à derivada da segunda variável
em relação à primeira componente, desculpa, da segunda componente em relação à primeira variável. Então vai trocando 2 a 2, tá? Mais para frente a gente vai ver que isso aqui, a gente define um campo, que é o campo rotacional, isso aqui é equivalente ao rotacional ser igual a zero, tá? Mas não vou entrar nesse detalhe aqui agora, tá? De definir um campo rotacional. Mas depois a gente vai ver que a gente precisa do campo rotacional lá para frente. Mas basicamente é isso. O campo vai ser conservativo se o rotacional for o vetor nulo, né? E dizer que o rotacional é zero é equivalente a essas 3 condições para campos de R3, tá? Bom, vocês podem ver que um lado ele é relativamente fácil de provar, tá? Esse aqui eu não vou comentar, mas uma das provas ela é relativamente simples. A volta que aí depende de um pouco mais de conhecimento matemático, tá? Mas, por exemplo, ó, vamos só ver aqui a ideia. Se eu sei que se o campo F grande aqui é conservativo, tá? Se ele é conservativo, ele é do tipo gradiente, tá? Ou seja, isso aqui é d-ROM F, d-ROM X, d-ROM F, d-ROM Y, d-ROM F, d-ROM Z. Tá? Então, se ele é conservativo, ele é um campo do tipo gradiente. Bom, então, essa aqui é a M, essa aqui é a N, essa aqui é a P, né? Ou seja, quem é a M? A M é d-ROM F, d-ROM X, a N é d-ROM F, d-ROM Y, e a P é d-ROM F, d-ROM Z. Tá? Bom, vamos só ver a primeira. O que significa d-ROM M, d-ROM Y? Isso aqui é o quê? Derivar em relação a Y, d-ROM F, d-ROM X. Ou seja, d2F, d-ROM Y, d-ROM X. Tá? Aqui eu tinha que ter colocado um pouquinho mais de hipótese, né, se é um campo com a derivada parcial contínua, tá? Não coloquei, mas por quê? Porque em geral, o que a gente trabalha aqui, ela tem essa propriedade. Mas aí o que eu posso fazer? Se essa derivada de segunda ordem é contínua, eu posso trocar a ordem disso aqui, ó. Tá? O teorema de Clairaut. Então isso aqui é a mesma coisa que derivar em relação a x, a derivada de f em relação a y. Ou seja, isso aqui é derivar em relação a x, a n. E aí sai essa primeira igualdade. As demais assim também. Eu vou pegar o quê? Derivar essa aqui em relação a z, vou cair aqui d-ROM z, d-ROM x, e vou trocar d-ROM x, d-ROM z. E aí a gente consegue essa segunda aqui. Tá? Então, basicamente, só faltou aqui eu colocar, né, que a f tem que ter derivadas parciais contínuas. Essa f grande aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui. F grande possui derivadas parciais contínuas. Esqueci de colocar, mas é basicamente para a gente poder usar esse teorema aqui. Bom, e com isso, se a gente já souber que o campo é conservativo, ou seja, se valem essas relações, aí sim a gente parte para o cálculo da função potencial, tá? Vamos ver um exemplo. Ó. Verifique se o campo f de x, y, z igual a 2x sobre x² mais y² mais z²
isso aqui ao quadrado, 2y sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Ó, vou tirar o quadrado aqui, tá? Não vai fazer muita diferença não. Vírgula. 2z sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Isso aqui é conservativo. Em caso afirmativo, encontre uma função potencial. Bom, então, antes da gente partir para o cálculo da função potencial, vamos ver se esse campo é conservativo. Tá? Como que a gente faz isso? Bom, vamos olhar lá. Primeira componente que a gente tem aqui, m, x, y, z, é 2x sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, n, x, y, z. Bom, é um campo conservativo. A gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado que vamos colocar no conjunto, tá? Vamos considerar esse artigo em D. Considere D igual ao conjunto, vamos colocar aqui, ó, YZ, tal que XY pertence a R2 e Z é positivo. Porque a gente tem um problema que esse campo ele não está definido na origem, né? 0, 0, 0 ele não está definido, tá? Então, esse campo aqui, ele não está, se eu colocar a origem no conjunto, ele não está no conjunto simplesmente conexo, tá? E aí a gente vai ver daqui a pouco que eu não posso dizer que é integral, que o campo é conservativo, né? Pode ser que a integral não dê zero. Mas vamos ver então naquele conjunto ali, tá? Nesse conjunto a gente não tem problema na definição do campo, né? Que eu estou tirando o 0, 0, 0 aqui do domínio. Então a m de xy é 2y, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, e a p de xyz, 2z, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Tá? Bom, então vamos ver. Primeiro, vou derivar m em relação a y. Bom, se eu derivo isso aqui em relação a y, o que que dá? Bom, não depende de x, né? 2x vezes. Isso aqui é o quê? X quadrado mais y quadrado mais z quadrado é menos 1. Então vai ficar menos 1 vezes x quadrado mais y quadrado mais z quadrado a menos 2 vezes a derivada disso aqui em relação a y. 2y. Bom, então isso aqui dá o quê? 4xy sobre um menos aqui na frente, né? X quadrado mais y quadrado mais z quadrado ao quadrado. Vou derivar n agora em relação a x. Então, vou pegar o componente n e derivar em relação a x. Bom, o que dá isso? A hora que eu derivo em relação a x, o 2y não depende de x, então é constante. De novo, 2y dividido por isso é 2y vezes isso aqui é menos 1. Né? Então vai ficar menos 1, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado a menos 2, vezes a derivada que está aqui dentro em relação a x, 2x. Então isso aqui também dá 4 menos, né?
menos 4xy sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado ao quadrado. Então, bom, isso implica, né? D-ROM m, D-ROM y é igual a D-ROM m, D-ROM x para todo xyz em D. Aquele D lá. Bom, vou colocar aqui as outras duas da mesma forma, né? A gente tem o quê? Da mesma forma, o que acontece? A D-ROM m, D-ROM z, bom, é só fazer a mesma conta, né? Vai ficar menos 4xz sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado ao quadrado. Isso aqui é igual a D-ROM p, D-ROM x, tá? E D-ROM n, D-ROM z vai ser igual a menos 4yz sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, que é ao quadrado. Tá? Continha é a mesma, tá? A gente fez naquele caso. Isso aqui é D-ROM P, D-ROM y. Então o campo ele é conservativo. Tá? Bom, agora, então vamos encontrar uma função potencial para esse campo. Tá? Quem que vai ser? Vamos olhar aqui. Determinando uma função potencial. Então, bom, a f, eu começo, né, integrando f de x, y, z, integrando a componente x do campo. Né? Isso aqui vai ser integral da m de x, y, z, dx, mais uma função que depende de y e z. Bom, o que é isso aqui? Integral de 2x sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado dx mais g de yz. Bom, vou integrar isso aqui em relação a x, né? Então, bom, se eu chamo isso aqui de u, a derivada disso em relação a x, du, dá 2x dx que está aqui em cima, né? Então, essa integral aqui vai dar o ln de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, tá? Não vou pôr um módulo porque isso aqui é positivo, né? Lembra que eu tirei a origem, 0, 0, 0 não faz parte do D. Mais a g de yz. Bom, eu derivo a f em relação a y, né? Isso aqui tem que ser igual a quê? Isso aqui é 2y sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Né? Tem que ser igual a n. A hora que eu derivo essa f aí, vai dar derivada disso aqui. Então, vai dar derivada do ln, é 1 sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, vezes a derivada disso em relação a y. 2y mais derivada parcial de g em relação a y. Bom, então, a derivada parcial de g em relação a y é zero.
Daí, derivada parcial de g em relação a y é zero. Isso implica que a g de yz é só uma h de z. Tá? Bom, então eu volto, substituo na f, né? F de xyz igual a ln x quadrado mais y quadrado mais z quadrado mais uma h de z. Vou derivar isso aí agora em relação a z. Quando eu derivo em relação a z, vai ter que dar o quê? 2z sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Isso aqui é a função p do campo. Isso aqui é o quê? Bom, a derivada da f em relação a z. O que dá isso aqui? De novo, vou derivar, vai ficar 2z sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado mais a galinha de z, tá? Porque a h só depende de uma variável. Isso implica o quê? Que a galinha de z é igual a zero. Isso implica que a h de z é constante. Então, bom, uma função potencial para o campo f grande é f de xyz igual a ln x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então a gente consegue, né, encontrar uma função potencial se o campo é do tipo potencial. Observe que esse campo aqui não está definido na origem, né? O ln não está definido em zero. Bom? Então, como a gente tirou lá o zero, né? Então, realmente, esse campo aqui ele é gradiente de uma função escalar. Né? Se eu coloco sem tirar... na verdade, na própria definição do campo já não está definido o 0, 0, 0. Né? Mas se eu colocar uma região que contém o 0, 0, aí a gente pode ter problema para garantir que ele é potencial. Ou seja, que integral depende do caminho. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo desse. Ok?